E aí, gurizada do primeirão, espero que estejam todos bem, para que a gente possa seguir a nossa rotina de videoaulas com mais um tipo de força. Turma, nós trabalhamos até esse momento, então, com as leis de Newton, onde lá na segunda lei, força resultante igual a massa vezes aceleração, a gente aprendeu uma série de forças, entre elas a força-peso, força normal, força de tração, força elástica, força de atrito estático, força de atrito cinético. Espero que vocês já estejam cansados de tão habituados com estas forças. E hoje a gente vai trabalhar com mais uma, ou melhor, duas delas, a gente vai ver por que uma ou duas, em que elas normalmente não estão no nosso conjunto de blocos, mas que a gente tem a necessidade de ter um entendimento. Então, para a aula de hoje, qual que ficou o nosso objetivo? Os nossos objetivos são definir e diferenciar força centrípeta de força centrífuga. Então, são duas forças que um nome de uma delas deve lembrar para vocês um centro, não é? Força centrípeta. A outra deve lembrar para vocês uma centrífuga, centrífuga de roupa. Conhecem? Que joga a água para fora. Então, a gente vai ter um entendimento do que são essas forças e se elas existem e quando que elas ocorrem. Então, é uma aula rápida, curtinha, não utilizamos nos nossos sistemas de bloco, mas fica como finalização que a gente tem que ter o conhecimento. Então, vamos para a primeira delas, força centrípeta. A força centrípeta é uma força que atua em todos os corpos que estão em movimento circular. Uma força que existe em movimento circular. Vocês já aprenderam lá no primeiro trimestre o MCU, o movimento circular uniforme. E o que a gente aprendeu no MCU? Que a velocidade, ela tem no MCU um valor, um módulo constante. Para ser um movimento uniforme, circular uniforme, o valor dela é sempre o mesmo. Mas o que a gente aprendeu também? Que a direção e o sentido estão sempre variando. Então, uma vez que ela tem o mesmo módulo, direção e sentido passam a variar. Por quê? Se a direção e o sentido variam, ali na tangente, não é? Tem que existir algo que faz com que ocorra essa variação. Tem que existir algo que mude a direção e o sentido. E vocês aprenderam que para o centro, então, eu falei na tangente, mas é para o centro, existe uma força, existe uma aceleração. E esta força e essa aceleração também são chamadas de centrípeta para o centro. Então, gurizada, o módulo dessa velocidade é constante, porque a aceleração tangencial é zero, mas existe uma aceleração para o centro chamada aceleração centrípeta, que faz surgir uma força chamada também centrípeta, que faz com que a direção e o sentido da velocidade, como vocês estão vendo nas figuras, passem a mudar sempre, a cada momento. Se é uma força, é uma grandeza física vetorial, tem que ter módulo, tem que ter direção e tem que ter sentido. Como é que eu calculo o módulo? Então, o módulo, eu pego lá a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, só que lá do movimento circular, vocês aprenderam que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre o raio dessa trajetória. E essa aceleração eu coloco ali na segunda lei de Newton. E eu vou ter o que então? mv ao quadrado sobre o raio da trajetória. Então, essa equação, turma, onde o Fc é a força centrípeta, dada em newtons, onde o m é a massa, dada em quilogramas, o v é a velocidade linear do corpo, metros por segundo, e o raio é o r da trajetória, é a equação para se calcular a força centrípeta. E essa força, ela é importante, essa força que vocês estão vendo na figura, que ela tem direção e sentido, sempre apontando para o centro da trajetória, não é radial.
Ela é uma força importante? Sim, ela é muito importante. Por quê? Porque ela é responsável por manter um carro, por exemplo, preso em uma curva. Se vocês estão observando ali, a gente tem um carro que quase que está escapando dessa curva. Por quê? Muito que provavelmente porque a força centrípeta que o mantinha preso era pequena. Então, em uma curva, não é lugar da gente frear. Porque se eu frear numa curva, eu estou diminuindo a minha aceleração centrípeta e existe a probabilidade de ocorrer o que está acontecendo na figura ali à nossa direita. Aí vocês vão perguntar, professor, mas eu tenho que acelerar numa curva? Claro que eu não vou entrar a 200 km por hora numa curva e ainda acelerar. Mas qual é o correto da gente fazer, o que é muito visível em jogos de Fórmula 1, para quem tem o hábito de assistir? O que acontece? O móvel freia na reta antes da curva, então ele freia antes da curva e dá uma leve acelerada quando ele entra na curva, para que surja ali uma força centrípeta que o mantenha preso. Então, lógico, curva é lugar da gente entrar com baixa velocidade e uma leve aceleração para nos mantermos presos a ela. Então, ela é uma força importante para todo o corpo que está atuando no movimento circular, como essa imagem que vocês têm aqui do lado. Só que a gente fala também de uma força chamada centrífuga, que essa força, ela é uma força imaginária. A gente já vai ver por que imaginária. Porque ela ocorre, é uma sensação que nós temos, que ocorre em movimentos circulares acelerados. A gente tem a sensação de estar sendo jogados para trás. Mas isso é devido à velocidade estar sofrendo uma variação. Então vocês têm aqui um exemplo nessa figura da direita, um exemplo de um parque de diversões, onde as pessoas passam a girar e devido a ter uma aceleração, elas são jogadas para fora, não é um movimento circular acelerado, tendo a sensação de uma força jogando-a para fora. Mas essa força não existe. Por que ela não existe? Primeiro, porque ela atua em uma força não inercial, acelerada, atuando em referenciais inerciais, onde as leis de Newton são válidas. E ela vai em desacordo com a terceira lei de Newton. Por quê? Porque se nós tivéssemos uma força que nos jogássemos para trás, como reação, a nossa cadeira, por exemplo, desse exemplo, teria que ser jogada para dentro, para o centro. E aí iriam ou se anular ou não entendo, porque ela está em desacordo, ela não está correta com a terceira lei de Newton. Então, sempre que vocês ouvirem falar em força centrífuga, lembre que isso é uma sensação que ocorre em referenciais não inerciais, em movimentos circulares acelerados, onde os corpos, devido a essa aceleração, são jogados para fora. Tá bom, gurizada? Essas, então, são a força centrípeta e essa força imaginária que a gente chama de centrífuga. Aqui, com essa aceleração e essa força imaginária, é o funcionamento, por exemplo, de uma centrífuga. Eu coloquei 2 exemplos para vocês, onde objetos, corpos são jogados para fora da trajetória. Tá claro? Força simples de ser entendida, a centrípeta muito pouco utilizada para nós, mas a gente tem que conhecer a equação e a teoria, e a centrífuga, lembrar que sempre que vocês ouvirem falar, é uma força imaginária, é uma sensação, e não pode ser força porque estaria em desacordo com a terceira lei. Tá claro, pessoal? Hoje era isso, um forte abraço, cuidem-se para que a gente possa se encontrar presencialmente o mais rápido possível. Fiquem com Deus.